Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like que me ajuda, tá? O YouTube entende que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Se inscreve aqui embaixo. Me segue também lá nas minhas redes sociais que eu vou estar deixando aqui pra vocês. Pra quem não conhece, tem uma marca de acessórios, tá? Lalite Acessórios. Vou estar deixando meu site aqui também pra vocês darem uma conferida se quiserem, tá bom? Então vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje a gente vai contar a história de Charles Albert, o assassino do globo ocular. Charles Frederick Albert nasceu em 10 de agosto de 1933 em Amarillo, Texas. Delle Albert, a mãe do Charles, ela tinha problemas de infertilidade, então ela não conseguia engravidar. Então, depois de muito tempo de espera, em 1933, eles conseguiram adotar o Charles, né? O Charles, então, era uma criança adotada. A Delle era professora do ensino fundamental e o Fred, ele tinha uma pequena mercearia nos fundos de sua casa. E desde muito pequeno, a Delle tinha um cuidado extremo com Charles. Então, ela tinha aquele cuidado extremo com ele de ele não poder pegar em nada porque tinha bactéria, ou ele não podia brincar na terra, ou nem nada do tipo. Logo quando ele era bebê, para vocês terem uma ideia de tão cuidadosa que ela era com ele, que ela chegou a comprar uma cabra, porque na cabeça dela o leite de cabra era melhor do que o de vaca, né? E era muito mais forte. Então eles compraram uma cabra e começaram a criar ela no quintal para poder pegar o leite dela para conseguir amamentar o Charles só com leite de cabra. Mas ao mesmo tempo que ela tinha esse cuidado extremo com o Charles, ela também batia muito nele. Uma vez ela até chegou a levar ele quando ele era criança em um hospital e mostrou umas crianças que faziam tratamento, né, que tinham pulmões de ferro, e disse para ele que não se comportasse, que se ele pegasse em algo sujo, ele ia ficar igual aquelas crianças. Teve outra vez também que eles estavam na igreja, né, e o Charles, uma criança, ele viu os cabelos, né, dourados de uma menina na frente dele, no banco da igreja. Então ele cortou uma mecha do cabelo dela. E dessa vez a mãe dele ficou muito irada, ela ficou muito brava. Então ela deixou o Charles de castigo e viu que todo esse cuidado que ela estava tendo com ele e todos esses castigos, todas essas broncas não estavam adiantando, né, que ela tinha um filho indisciplinado. Então, para ele fazer algumas atividades, né, contrair um pouco, ela resolveu apresentar ele a algumas aulas extracurriculares, né. Então, ela apresentou a ele a piano, aula de leitura e várias coisas, mas nenhuma do tipo ele gostou. Até que então, que ela resolveu levar ele para fazer aulas de taxidermia, né. A Delle apresentou a Charles a taxidermia, então ele gostou muito e queria aprender mais e já queria saber como funcionava tudo. E a Delle, ela tinha um vizinho que ele criava pombos. E perguntou a esse vizinho se o Charles podia fazer alguns trabalhos para ele e em troca se ele poderia dar um pombo para o Charles para ele fazer alguns experimentos e fazer a taxidermia. Então a mãe dele ficou muito feliz, né, que ele realmente estava se interessando por alguma coisa e não estava desobedecendo ela. E o Charles também ficou muito feliz com essa ideia, então ele começou a fazer de tudo para conseguir esse pombo. Até que finalmente ele conseguiu, e a mãe dele, a Delle, ensinou ele a dissecar esse pombo, né, a dissecar os animais. Ela ajudava ele nessas aulas e eles acabaram dissecando o pombo. E aí, nesse ponto que começa a fixação do Charles, né, o assassino do globo ocular, começa a fixação dele por olhos. Quando dissecava os animais, tinha que pôr outros olhos, né, ou olhos de vidro. Mas como a mãe do Charles não tinha dinheiro na época, ela colocou botões no lugar dos olhos do pombo. Muito estranho, né, gente? Que bizarro. Ela colocou botões nos olhos do pombo e disse pro Charles que quando eles tivessem dinheiro, ela ia comprar os olhos de vidro para ele. Então ele ficou obcecado por isso. E todo dia ele ia na loja lá
dar uma olhada nesses olhos de vidro e ficava sonhando com um dia que a mãe dele ia dar finalmente esses olhos de vidro para ele colocar no pombo de secar. Com o tempo que ele parou de se interessar pela taxidermia, né? Então ele parou um tempo com a taxidermia. Um tempo se passou e o Charles completou 19 anos. Ele cometeu o primeiro furto. Roubou $380 do caixa de uma loja e acabou pegando 1 ano de prisão. Lá ele acabou conhecendo a Beth Nestor e eles acabaram tendo um relacionamento e tiveram uma filha. Eles acabaram se casando em 1965, mas esse casamento não durou muito. Eles tiveram várias idas e vindas, eles nunca ficaram realmente juntos depois da separação, apesar das idas e vindas. A brincadeira de mau gosto do Charles na faculdade foi quando ele tinha um colega de quarto e ele tinha uma namorada muito bonita. Então o Charles pegou várias fotos dela, dessa namorada do colega dele. Ele pegou várias fotos dela e recortou na parte dos olhos, né, da foto. Então as fotos ficaram sem os olhos, né, o rosto dela sem os olhos, e ele espalhou pelo quarto todo dele. Então o amigo dele ficou muito bravo, ficou muito irado. E o Charles levou na brincadeira, todo mundo levou na brincadeira, mas o colega dele achou isso muito estranho e ficou muito bravo com ele. Invadiu ele. Depois de um tempo na faculdade, o Charles invadiu um escritório de uma faculdade no Texas e acabou forjando um mestrado em biologia. Então ele colocou lá que ele tinha várias formações e começou a espalhar esses currículos. Então o Charles levou o currículo, né, em algumas universidades, em algumas escolas, e ele acabou sendo contratado por uma universidade, né, de uma cidade pequena nos arredores do Texas. Então ele contou para todo mundo, né, e mostrou o falso currículo dele, que ele tinha várias formações. E logo ele acabou conquistando todo mundo começou a gostar dele, os professores, os diretores e até mesmo os alunos. Ele chegou a receber muitas cartas das alunas que se diziam apaixonadas por ele, e também alguns alunos se diziam se inspirar nele. Até que um tempo se passou, o diretor da escola resolveu checar, né, essas formações do Charles. Então ele ligou para a universidade e resolveu checar os antecedentes do Charles. E lá na universidade eles disseram que o Charles Albert tinha passado por lá, tinha estudado por lá. Então logo eles viram que tudo que o Charles falava era mentira e que tudo aquilo era uma farsa. Então logo o Charles foi demitido e foi acusado de falsificação e roubo. E dessa vez ele não foi preso, só foi acusado, e por conta do seu charme ele acabou não sendo preso. Depois de ser demitido e acusado, o Charles passou por vários empregos. Ele chegou a trabalhar como jogador de futebol, toureiro, e também trabalhou por um tempo num salão de beleza, se aproximando de muitas mulheres. Em 1901, Adele Albert acaba falecendo, né, a mãe do Charles. Ela acaba falecendo e o Charles vai para a cidade dela e ele se despede, fica muito chateado, muito triste, e ele resolve procurar sua mãe biológica. Então ele vai, procura sua mãe biológica, e a Adele tinha contado para ele que a mãe biológica dele era uma grande advogada de sucesso, que era mentira. Então quando o Charles foi procurar a mãe dele, ele descobriu que ela era uma enfermeira e não uma advogada. Então ele ficou muito revoltado com isso, ficou muito frustrado e começou a falar para todo mundo que ele odiava a mãe biológica dele. Ele chegou até a falar para os amigos dele que ele odiava garotas de programa porque a mãe dele era uma, que era mentira, né? Ninguém sabe por que ele falava isso e por que ele ficou tão revoltado por a mãe dele ser uma enfermeira. Até que então, em 13 de dezembro de 1990, o Charles fez sua primeira vítima, Mary Lou Pratt, de 33 anos. Ela era uma garota de programa e trabalhava na área de Oak Cliff. Seu corpo foi encontrado em uma estrada. Ela estava vestindo somente um sutiã e uma blusa, e eles estavam levantados de forma que dava para ver os seus seios. A causa de sua morte foi um tiro na cabeça. Ela estava muito machucada, havia sofrido violência e os olhos haviam sido removidos de forma cirúrgica. Em fevereiro de 1991, o Charles fez sua segunda vítima, Susan Peterson, de 27 anos.
Ela também era garota de programa e seu corpo foi encontrado na mesma estrada que o corpo da Mary meses antes. A causa de sua morte foi um tiro na cabeça também, porém ela levou um tiro no peito e um tiro no estômago, e seus olhos também foram removidos de forma cirúrgica. No mês seguinte, o Charles fez sua terceira vítima. Era Shirley Williams, de 44 anos. Ela também era uma garota de programa, e dessa vez seu corpo foi encontrado em um lugar diferente. Ele foi encontrado perto de uma escola primária em Oak Cliff. Então Charles parou por um tempo e ele tentou fazer mais uma vítima, a Verônica Rodrigues, só que ela conseguiu fugir. Então logo ela procurou a polícia e relatou que ela tinha sofrido abuso e quase uma tentativa de morte. Então a polícia não acreditou, inicialmente a polícia não acreditou muito nela por ela ser uma garota de programa e o usuário, então eles não levaram ela muito a sério. Porém, um homem acabou salvando ela quando ela fugiu do carro do Charles, e o nome desse homem era Axton Chandler. E o Axton morava em uma propriedade do Charles. Então, quando a Verônica deu essas descrições pro Axton, ele disse que parecia muito o dono da casa que ele morava. Então, a Verônica acabou identificando o Charles como o agressor dela. A Brenda White, outra garota de programa também, disse que tinha sofrido as mesmas coisas que a Verônica por esse mesmo homem. Então, os investigadores foram até a casa do Charles e lá eles não viram nada demais. Eles encontraram somente algumas lâminas e algumas armas. Então, ele disse que ele caçava alguns animais e praticava taxidermia. Então, para a polícia, aquilo lá já bastou. Porém, eles encontraram uma lâmina na casa do Charles, porém a lâmina batia com as marcas que tinham no rosto da Shirley quando seu corpo foi encontrado. Então eles levaram essa lâmina e levaram uma escova de cabelo e coletaram algumas amostras do aspirador de pó do Charles. Levaram para fazer algumas comprovações de exame de DNA. As análises forenses revelou que esse cabelo era compatível com os cabelos da Mary, da Susan e da Shirley. Então, aquele cabelo combinava. O DNA dele batia com o do assassino. Então, por não ter provas o suficiente, o Charles acabou pegando pena somente por um crime, que foi o caso da Shirley. Então, o Charles foi acusado de 4 assassinatos em 1988, mas ele só cumpriu pena do caso da Shirley, né? Os outros casos ele não confessou e a polícia não conseguiu mais provas para ligá-lo a todos os outros. Então, em dezembro de 1991, o júri considerou Charles culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele acabou morrendo na prisão em 2020, quando ainda cumpria a pena. Medical Facility Lubbock, no Texas. O Charles morreu com 87 anos e a causa de sua morte não foi divulgada. Então, ele não pagou, né, por todos os crimes que ele cometeu e também acabou não confessando. Mas até hoje acredita-se que ele foi culpado por todas essas mortes, porém ele só pagou uma morte, né, e não passou tanto tempo preso quanto ele merecia, né, gente? Então, esse foi o Arquivo Misterioso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem me dar sugestões de casos também, tá bom? Então é isso. Me falam o que vocês acharam sobre esse caso super estranho, né, gente? Eu achei bastante intrigante essa fixação do Charles por olhos, né, desde pequeno. Eu achei muito, muito estranho, muito intrigante e muito diferente. Me deem sugestões de casos. Me seguem nas minhas redes sociais. Deixa o like para me ajudar. Se não é inscrito, se inscreva. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Arquivo Misterioso.